conta para nós, lá no passado, quando você chegou, né, há 27 anos, sei que eu tô falando assim lá no passado, mas é ontem, praticamente. Exato, é Como que bastante eram tempo os, atrás. os Estados Unidos de 27 anos atrás? Porque hoje a gente vê uma geração muito diferente, né, com internet e muita informação e tudo. Mas como que era a coisa lá atrás, para quem estava chegando, assim, para a galera saber? Olha só, como eu vim para a Califórnia, né, eu posso contar a experiência de Califórnia. Aqui não tinha muito imigrante, né, o número de imigrantes, principalmente brasileiros, era muito pouco, né, que a brasileirada sente mais facilidade de ir para a Flórida ou para Boston, essas áreas é muito habitada por brasileiros. Aqui a comunidade brasileira era muito pequena, e então você tinha que conviver com duas raças aqui, né? Digamos, raças, eu não gosto de usar essa palavra, mas dois tipos de pessoas, que seria o americano e o hispano. Como não falava inglês, então nós acabamos convivendo muito com os hispanos. E aos poucos eu fui fazendo amizade com alguns americanos, mas uma coisa que eu noto é que na época o povo aqui era muito mais receptivo, né, para imigrantes. Eles eram mais amigáveis, principalmente a Califórnia era muito mais aberta, né, e as oportunidades também eram muito mais limitadas do que hoje. Então você tinha chance de conseguir muitas coisas, mas as portas eram pequenas porque nós não conhecemos, né? E uma coisa que eu aprendi desde cedo aqui é que quanto mais você conhece, mais você se dá bem. Se você quer alcançar grandes coisas aqui, você tem que adquirir informações, você tem que trocar ideia, você tem que ouvir as pessoas, ouvir conselhos, dicas, orientações. Esse amigo meu, por exemplo, ele não me ajudou financeiramente, ele não me colocou na casa dele, mas ele estava sempre dando dicas para mim. Olha, faz isso, você não deve fazer assim, você deve seguir esse caminho. E na época também tinha uma facilidade muito grande para tirar a carteira de motorista e o Social Security. Sério? Na época você ia. Eu praticamente fui no, na em DMV, levei meu passaporte e falei: olha, eu preciso de uma carteira de motorista. E aí eles me ofereceram para fazer a prova em português, né? Eu não sabia que tinha essa opção. E eu fui fazer e perdi, aí eu resolvi fazer em inglês, então eu estudei pra caramba, aí fiz a prova em inglês, depois eu fui no departamento de Social Security, com o meu passaporte da minha ex-esposa, e falei que eu precisava do Social Security para poder me inscrever na escola, que eu estava querendo entrar no college para estudar inglês para negócios, que eu tinha a ideia de abrir negócio. E eles simplesmente preenchiam a aplicação e passaram os dias eu recebi em casa. E é Uma coisa. interessante você falar sobre isso, porque eu ouvi falar que antes, né, do atentado que marcou aqui os Estados Unidos, né, o 11 de setembro, a realidade é que era muito diferente, né, para Sim. imigrante, para as pessoas. A Uhum. gente vai fazer um paralelo depois sobre isso, mas eu ouvi falar que você simplesmente chegava, na época você tinha um visto de turista, não é? Isso, exato. Você É. chegava com visto de turista mesmo no escritório de social, pedia o social security e eles davam. Exatamente. É. Isso Caraca. foi antes de 95, né? Que em 95 começou a mudar isso. Teve uma série de fatores, coisas que começaram a acontecer na época e abusos que acontecem. Então acaba que o governo vai fechando as portas, né? Mas aí facilitou muito porque você tendo o Social Security e a Drive License, você praticamente não tem mais limite aqui, né? Você é praticamente um americano, só não vota e não pode ficar saindo e voltando e entrando. Exatamente. Não podia sair do país e voltar, não podia voltar. Né? Mas você pode abrir negócio, você pode aplicar em qualquer emprego, você pode fazer muita coisa. Né? Caraca. E na época você conseguiu o social, a driver, tudo certinho? Tudo certinho, sem nenhum problema, entende? Show de Consegui também bola. muitas multas de trânsito, né? E você sabe que isso é bem interessante, né, Mauro? Porque como as leis aqui elas são muito diferentes do Brasil, às vezes o início a gente acaba se atropelando um pouco, né? Às vezes comete alguns erros porque a gente desconhece. Nesse início seu, da sua família, lá no passado, vocês passaram muitos perrengues, muitas dificuldades, assim? Olha, você sempre passa pela falta de conhecimento, né? Você sempre pena muito por não saber pequenos detalhes, né? Não saber pequenas coisas. E uma delas, por exemplo, é com relação a seguro médico. Né? A minha esposa ficou grávida, minha ex, ficou grávida na época e eu não sabia o que fazer. Então fomos numa clínica particular.
E na clínica particular, eles fazendo os exames, inclusive erraram num diagnóstico, falaram que ela estava com problema cardíaco e começaram a dar remédio para. Mas o coração dela estava tendo um problema por causa da gravidez, né? Estava tendo uma palpitação diferente. E com isso eu acabava pagando muito, pagando pelo médico, pagando pela remédio. Né? Um dia ela precisou ficar lá para uma observação e, poxa, numa máquina isso custou uma grana muito alta. Então essas pequenas faltas de conhecimento, né, é que leva você a acabar pagando muito. E até que alguém falou, não, mas você pode ir no hospital e lá eles fazem todo o processo. E aí, poxa, foi um alívio, né? Porque foi como nasceu a minha filha. Nós conseguimos fazer todo o processo sem precisar desembolsar, né? É, é, Na época já tinha o Medical, que é o tinha, plano de tinha. saúde aqui? Já tinha sim. Bacana. E você E, consegue falar um pouquinho do Medical para a galera que não sabe, né? Porque alguns estados aqui nos Estados Unidos têm plano de saúde do estado para ser atendido em hospitais privados, né? Você consegue exato. falar para a galera como que funciona o Medical, como que foi para vocês na época? Pessoal, o medical praticamente é um plano de emergência, né? Porque aqui nos Estados Unidos tem aquela coisa, você valoriza a vida acima do dinheiro. Então, se você tem um acidente, por exemplo, se você está doente, não deixe de ir no hospital por causa das despesas médicas. Uma internação aqui custa muito caro. Um serviço médico aqui custa muito caro. Mas existem muitos lugares que têm médicos, por exemplo, que trabalham com medical e eles podem fazer uma consulta com você recebendo só um copay. Às vezes essa consulta vai custar $40, $50 para você, custa muito mais para o medical, mas para você custa muito menos. Então a pessoa não deve deixar de usufruir das coisas por causa disso. Entende? Muitas pessoas acabam errando nisso, né? Achar que vai acabar pagando muito e por isso não fazem planos de saúde, não usufruem daquilo que é um direito do imigrante, porque você paga impostos. E esse dinheiro desses impostos é exatamente para poder suprir as necessidades que você tenha, entende? E uma outra coisa também que eu sempre falo para as pessoas, não abusem, entende? Porque alguém está pagando. Ah, é de graça. Não, não, alguém está pagando impostos. Então nada é realmente de graça, né? Mas você usufruir daquilo que você necessita, né? Porque praticamente é um direito do cidadão. É um direito do Exatamente. cidadão. E quando eu falo do cidadão, aqui nos Estados Unidos tem uma coisa interessante. Eles não fazem distinção se você é um cidadão, como é que diria, de nascença, se você é um cidadão por direitos legais, ou se você é um cidadão ilegal. Não existe essa distinção. Eles não discriminam você por estar ilegal no país. Então, não deixe de usufruir uma coisa por não ter os documentos, entende? Exatamente. Aqui todo mundo que mora aqui nos Estados Unidos é considerado um cidadão. Pode não ser cidadão americano, mas se você Exato. vive aqui, você paga É, impostos, você contribui para o crescimento do país, acho que todo mundo é exatamente. a mesma coisa.